A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostrou há um pouco menos de um mês que houve uma piora significativa em quase todos os índices de criminalidade da capital paulista entre fevereiro e março. Nosso convidado da TV Estadão, que é o Coronel José Vicente, um especialista em segurança, garante que esse não é um privilégio negativo de São Paulo. Isso é um problema do país todo, agravado por situações cada vez mais violentas, como, por exemplo, o assalto a um profissional da área médica, um dentista de São José dos Campos, que teve o corpo incendiado, provavelmente porque não tinha dinheiro para atender a expectativa de 2 assaltantes. Coronel José Vicente, o que é que está acontecendo no Brasil? Esse caso do dentista é um caso isolado, é bastante comum, infelizmente, de ocorrer quando pessoas com déficit de capacidade de julgamento são mais suscetíveis à influência de comportamento de outro, acabam imitando. Então, são os miolo mole, como se diz aí. Infelizmente acontece muito essa imitação, tanto em baixa escala como essa, como em alta escala, como nós tivemos na França recentemente, quando incendiaram 10 mil veículos, um movimento que não teve uma coordenação para isso. Então é um fenômeno que se espera. Nós temos arrastões de restaurantes que começam a aparecer em certas ondas. Então essas ondas criminais, elas normalmente influenciam, excitam alguns indivíduos a copiar. Por que não? Nós temos aí um contingente grande, eu estimo em torno de 1,5% da população em atividades criminais regulares. Eles estão sempre a espreito procurando oportunidades de crime. E às vezes alguém dá uma dica, ou vamos nessa, a imprensa está estimulando, etc. Estão culpando a imprensa. Mas é uma forma de veicular uma prática de crime. Eles acabam aderindo. Existe uma inteligência pairando sobre isso tudo, articulando agora é o momento do arrastão, agora é o momento disso, ou não é tão sofisticado? Não, nós não temos isso, Godoy. O crime organizado que nós temos mesmo é o crime financeiro, né, que passa longe dos crimes de sangue que preocupa a população. E o que mais singelo que tem para a população é o jogo do bicho. Esse é um crime organizado mesmo. Tem território, tem hierarquia, tem autoridades na sua lista de pagamentos e tudo mais. E é violento, né? E é violento, longe daquela aparente ingenuidade do joguinho na calçada. A gente sabe que há brigas mortais por trás dessas disputas, na verdade. O resto, nós temos algumas manifestações de grupos mais organizados, que assaltam caixas eletrônicos, ou roubo de carga, etc., mas não se pode imaginar, como alguns analistas, alguns acadêmicos, que há uma grande coordenação. A gente sabe que mesmo uma polícia bem estruturada como a Polícia de São Paulo, tem muita dificuldade de exercer sua plena autoridade no território inteiro. Imagina um grupo de pessoal de chinelo e bermuda comandado por alguém com restrições dentro do presídio. Não pode funcionar assim. Não é bem assim. Né? Não é bem assim. Agora, a gente vê aqui que, por exemplo, apenas 2 tipos, apenas 2 modalidades criminosas tiveram queda entre fevereiro e março. Quer dizer, ou seja, as vítimas de latrocínio caíram 33% na capital e o tráfico de drogas em todo o estado teve uma pequeníssima redução de 3,7% no número de ocorrências, deve ser essa a base de referência. Agora, em contrapartida, a gente tem aqui crescimento, por exemplo, em roubo de veículos de 23%. Tem um crescimento aqui de roubo a banco de 20%. Ou seja, a máquina não está conseguindo reagir a essas atividades? Olha, Godoy, uma coisa que é importante a gente considerar em relação a números, que um período de 1, 2, 3 meses é um período muito curto para a gente fazer avaliações que dependem de um contexto mais amplo. Eu prefiro fazer uma análise pelo menos de 3 trimestres, ou seja, 9 meses, para a gente observar se está havendo ou não alguma tendência. Quando a gente eu vi um analista, uma repórter, na verdade, comparando o mês de março em relação a fevereiro, que tinha aumentado 10% alguma coisa. Claro, março tem 10% a mais de dias do que fevereiro, 31 contra 28, até isso escapa muitas vezes. Então, quando nós comparamos com igual período do ano passado, também não faz muito sentido. Nós não comparamos tempo nem economia de janeiro a março com janeiro a março do ano passado. Né? No entanto, desenvolveu essa linha de comparar com igual período. Nós vivemos um momento completamente diferente,
porque houve uma intervenção no sistema de segurança de São Paulo, por exemplo, com a entrada de novas lideranças, novos chefes da polícia. O secretário, o comandante da PM, o chefe da Polícia Civil. Mudou-se também o chefe da Polícia da Capital, que coordena as delegacias, por aí vai. O que nós percebemos, por exemplo, que a partir de novembro, embora estivesse em alta em relação aos períodos anteriores, é nitidamente visível a queda. Você sai de uma escala de 120 está chegando a 90, por exemplo, né? Porque o fenômeno local, agora é que interessa. Há uma propensão de queda? Aparentemente sim. Alguns casos, como o caso de roubo a banco, ou mesmo o caso do latrocínio, fica muito difícil a gente gerar porcentagens em cima de baixas quantidades. A gente fala de mudar de 7 para 15, ó, deu 100%, não se pode colocar dessa forma, né? Então, o que é importante verificar, primeiro, o homicídio, que é o crime sem volta, é o mais grave, é o principal indicador de violência em qualquer sociedade, é um parâmetro internacional. O resto, evidentemente, que o crime contra o patrimônio, diferentemente do homicídio, o homicídio geralmente mata uma vez. Quem rouba, rouba muitas vezes. Então é mais difícil de controlar esse pilantra na sociedade de maneira geral, né? E aí, essa dificuldade, a gente observa alguns detalhes que às vezes escapam ao leigo. Se o latrocínio, quer dizer, matar alguém num assalto, diz costumeiramente que é um assalto que não deu certo para a vítima, para o próprio bandido, acabou matando a vítima. Se ele aumentou alguma coisa, tipo 50%, então não está havendo controle do crime contra o patrimônio, mas os assaltos em geral, eles cresceram em torno de 4%, o latrocínio 50%. Então nós precisamos pensar o seguinte, os bandidos em assaltos estão sendo mais cruéis, disparando, como a gente tem visto, até imagens aí de alguns casos isolados, quando o indivíduo entrega pacificamente um bem requisitado, e ultimamente o celular voltou a virar um bem muito requisitado pelos criminosos, né? E estão matando. Então, o que é de se indagar, inclusive, não é a porcentagem, mas cada caso em si é uma obrigação que a polícia tem de tentar vislumbrar o que está por trás dessa violência tão aumentada assim, num crime que é de difícil prevenção.